Glória ao nome de Jesus, aleluia. Estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, com mais uma live de oração das 15 horas. E você está convidado a participar, a ouvir uma palavra de Deus para sua vida. E vou esperar você entrar, dar um joinha, glória a Deus. Já coloquei um louvor de fundo para baixar o volume da rua, louvado seja Deus. E já estamos profetizando que Jesus, Ele vive estar no meio de nós, reinando, governando. E se há algo que não esteja nesta visão, onde o Senhor e o de Jesus não está habitando, é para você que eu quero falar, que nós queremos profetizar, que nós gostaríamos de chamar à existência aquilo que nós não estamos conseguindo ver. E é um convite muito especial para nos voltarmos ao Senhor. Ele chama aqueles que Ele ama, e todos nós somos amados, todos nós temos um Pai, todos nós temos este amigo, este conselheiro, este Deus forte, esse Deus tremendo, este Deus poderoso. Você é filho de Deus. Não é um largado, nem um rejeitado, nem um abandonado. Você tem um Pai que está no controle da sua vida. E Ele está às portas. E Ele diz que Ele bate. Se você abrir, Ele entra e Ele faz morada. A paz, irmã Janaína, louvado seja Deus. Vamos orando, intercedendo já por essas vidas, que é onde ouvi a palavra da salvação no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não quero falar nada de mim, mas somente daquilo que ouvimos o Pai dizer, e porque de nós queremos falar muitas coisas. E eu vou esperar um pouquinho aos amados para irem chegando, e vamos orar para que Ele fale o que Ele tem que dizer, pela graça e misericórdia de Deus que é derramada na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Vamos chegando, abençoados de Deus, dá um joinha. Louvado seja Deus, eu não consigo ver o que você está dizendo aí. Dá um joinha que eu sei que você está na comunhão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero trazer uma palavra para os amados. Assim que as irmãs forem entrando, vamos orar. E logo após eu já vou inserir a palavra. E vamos ver o que Deus tem para nós. Que o Senhor reservou para nós. É com muito temor que eu estou aqui. Temor e tremor que eu estou aqui. É porque Ele envia mesmo e fala para o meu povo. Eu quero falar com a minha igreja. Eu quero falar com o povo que tem obra. Eu quero falar com uma igreja que anseia pela minha palavra. Eu quero falar com uma igreja que anseia a minha presença. Eu quero falar com a minha igreja que espera um toque, uma direção. E a palavra de Deus tem essa direção para nós. Aleluia. Poderoso Senhor Jesus, esteja aqui na frente, esteja conduzindo essa oração, esteja com as minhas irmãs, esteja sobre a minha casa, esteja sobre esta casa, esteja sobre estas vidas, esteja, Senhor, conduzindo essa oração, toma o teu lugar de honra, Senhor Jesus, nos nossos corações, enche-nos de vida, vida plena, vida abundante, direciona-nos, Senhor, conduz-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, reveste-nos, Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Abre os nossos ouvidos, ó Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Que este coração seja uma terra fértil, uma terra boa, Senhor. Que anseie ouvir de ti, Senhor Deus. Uma direção. Por amor e caridade, Senhor. Esteja aqui, Senhor. Que a tua presença seja real, Senhor. Real, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor vá abençoando, Deus, teus filhos. Abraça-os, Deus.
Porque somente uma pessoa que sente que é amada pelo Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo amado, ela vai ter os seus ouvidos abertos. Então nós pedimos, abre a porta da palavra, abre a porta da salvação. Ah, Deus vivo, Deus santo, trabalha nos corações, nos nossos corações, trazendo graça. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Podem ir entrando, no nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Como eu não consigo me comunicar com as irmãs, não sei se é problema daqui ou se eu não sei mexer com essa tecnologia, eu vou já explanando a palavra no nome de Jesus e vou dizer aquilo que Deus determina eu dizer, não de mim, porque eu tenho meus pensamentos, eu tenho aquilo que eu penso que é, mas a palavra de Deus nos conduz para aquilo que Ele é. Aleluia. Então é nisso que nós vamos permanecer. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai se comunicando, vai dando seu joinha. Fala, eu estou aqui. A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Aqui no Salmo 46, louvado seja Deus, o Senhor, Ele já fala sobre o que nos move. O que nos move nesta vida de tanta opressão. O Senhor mostra pessoas, e o sistema está assim, trazendo tanta opressão. Essa semana foi de tanta experiência nessa área, de ver um povo tão oprimido no SUS, oprimido em tantos lugares. Talvez você está aí oprimido no trabalho também, sobrecarregado, cansado, oprimido, abatido. Ei! O Senhor Jesus veio para isso, para nos tirar dessa situação. E Ele se apresenta aqui para nós como um rio, cujos canais eles vão alegrar a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, habita o Eterno. E por isso ela não poderá ser atingida. Então tudo que nós vamos fluindo aqui no rio da água da vida, tudo que nós vamos direcionar, e o Senhor me mostrou este rio que traz vida, este rio que lava o pecado, este rio que leva tudo que não provém do Senhor embora, este rio que traz cura, este rio que restaura, e Ele está aqui sobre nós, e Ele vai correr. A Bíblia diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas, e é isso que o Senhor, Ele determinou para nós nessa tarde. Vai fluir rios de águas vivas, e vai mandar embora, lavando todo mal, tudo que não provém do Senhor, tudo que veio por um caminho para trazer desamparo, sentimento de abandono, sentimento de que Deus não faz, sentimento de que Deus está fazendo na vida de todo mundo e na sua não está, sentimento de que não rompeu ainda o que tinha para romper, e você sabe, está tudo isso sobre você. Eis que este rio da água da vida, oh glória, paz, irmã, glória a Deus, irmã Silvia, louvado seja Deus. Sentimento de derrota, de frustração. O Senhor tem isso para você? Não tem isso para você. O Senhor tem sentimentos de paz e não de mal, para trazer o futuro para você, uma esperança para você. Este rio que está fluindo agora, rio de água da vida, que nós encontramos este rio em 3 etapas aqui que o Senhor me mostrou, das quais nós conhecemos. Você tem obra sim, você tem obra sim, e o Senhor vai manifestar os teus sinais, te confirmando e te afirmando que você é um filho amado de Deus, e que sobre você está uma obra que já foi realizada na cruz, te dando legalidade para você restaurar todas essas áreas, a começar do seu interior. E eu te convido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, a deixar o Senhor falava para mim sobre um inventário na sua casa interior. O que é isso? É abrir para Ele, para o Espírito Santo, e nós o convidamos a adentrar nessas áreas frustradas, desamparadas, assoladas da nossa casa interior, que é o nosso coração. Convido o Espírito Santo para estar já aí fluindo com essas águas do rio da vida, para limpar e para trazer
mandar embora todas as inverdades e para trazer a verdade do reino do nosso Senhor Jesus para a tua realidade. Todo filho que tem um pai, ele não é desamparado, mas é necessário que nós o reconheçamos como um pai que está dando conselho, que está consolando, que está libertando, que está adentrando no seu lar. Abre esta porta, fala: Jesus, pode entrar, faz este inventário, vê o que eu não estou usando mais, vê o que eu não estou fazendo mais, vê, Senhor Jesus, o que eu guardei, coisas velhas, antigas, que não estão passando, porque o Senhor fala, a natureza das coisas é que tudo é de passar, mas as palavras do Senhor é que não vão passar. E louvado seja o nome de Jesus, que tudo que ele ministrou no devocional da manhã se modificou. Ele se apresentou como um pai maravilhoso, como o conselheiro, como o pai da eternidade, como o príncipe da paz e como aquele que vai lavar as feridas. Ele vai lavar os traumas, ele vai te desafiar a você dar a mão para aquele que está oprimido, abatido. E você já não vai ter mais vez de falar: estou frustrado, estou com tanta obra guardada, estou com tanta promessa retida, mas eu não deixei o fluir da água da vida transbordar no meu coração, e que ela renova. É um rio límpido, é um rio cujas águas, elas têm um curso maravilhoso. E não é um filete de água, mas são muitas águas. São muitas águas que Ele quer derramar nas nossas vidas. Você é um filho, você é uma filha muito amada pelo nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, um rio cujos canais alegram. Pede para Deus esquadrinhar e dizer: Senhor, o que está me retendo em tristeza? Se o Senhor é um rio que traz vida. Intercedam, amadas. Pai, no nome do Senhor Jesus, esteja presente nesses lares. Esteja nos, Pai, assim como o Senhor me constrangeu, Senhor, a estar na direção do Senhor, na provisão do Senhor, no amor do Senhor, no temor do Senhor. Faz isso conosco, Senhor Jesus, uma compaixão, Jesus, de alma, Senhor Deus, que não tem o consolo, que não tem a esperança, que não tem o Senhor, mas hoje, nesta tarde, o Senhor vem para te dizer: aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo do qual você foi chamado, escolhido, Ele vai te enviar. No tempo certo, na hora certa, quando este rio, de fato, você deixar ele correr e levar todas essas minúcias da vida que te reteram em algum determinado momento. Deixa passar do alto da cabeça essas águas, a fluir no seu coração e do seu interior. Vai fluir, elas fluirão, o rio da água da vida, que vai trazer alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo, amado Deus. Este rio também a gente se encontra aqui no Salmo 46, como eu li. Louvado seja Deus. Está dizendo assim, né, ó, que nessas águas habita o eterno. Deixa eu colocar a Bíblia aqui de frente para mim, louvado seja Deus. Nessas águas habita o eterno, e por isso, não poderá ser atingida. Tira o medo do seu coração, tira o temor do seu coração. Onde você clamar e chamar a Deus, esteja aqui. Então, o que você apresentar para o Senhor não pode ser atingido, não pode ser abalado, vai se abalar aquilo que pode ser abalado. E claro, as provações para nos trazer esperança, para produzir paciência, perseverança, mas o que não for do Senhor, o que o Senhor não respalda, o Senhor não quer ver o seu povo oprimido, o Senhor não quer um povo retido em opressão, em escravidão, em jugo, porque o Senhor Jesus fala que Ele veio e é para nós irmos a Ele, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores,
essas opressões, esses julgos, então não pertence mais a nós. Nós sofremos pelas causas de Cristo, pelaquilo que o Senhor Jesus colocou na minha mão, na sua mão para realizar. E nisso Ele vai abençoar, Ele vai respaldar, Ele vai fortalecer, Ele vai colocar uma forma, uma resistência que você vai conseguir passar até pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque o Senhor será contigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, tá falando aqui, Salmo 46, as nações elas se agitam, os reinos se abalam, mas Ele, o Eterno, nosso Deus, Pai, o Senhor Jesus, levanta a sua voz, e quando Ele fala, Ele respalda, resplandece, resplandece mulher, resplandece homem, porque já vem a sua luz. Levanta-te, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Vem a salvação de Jesus para você, para a sua vida. Então este rio que traz vida é o mesmo que está aqui em Ezequiel. E a Bíblia está tão acessível para você que eu só vou repetir aquilo que já está no seu conhecimento. Eu te convido a você ter a palavra do Senhor bem pertinho de você, para que nessas horas em que a tristeza querer dominar o seu coração, em que as dúvidas, os tremores, o temor que não vem do Senhor vir sobre a tua vida, você esteja tão revestido pela palavra do Senhor que não vai ter espaço vazio para que esses sentimentos contrários dominem o seu coração. No nome do Senhor Jesus. Sobre este rio, o Senhor conduz o profeta e mostra esse rio para ele e diz assim: olha, então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi saindo água debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, ao leste, ou seja, em todos os lugares. Aqui mais uma vez o Senhor fala para mim e para você a importância de você se apresentar a uma igreja. Porque de lá as águas estão fluindo. A igreja não é feita de homens perfeitos, mas talvez o Senhor quer usar você, abençoado de Deus, escolhido de Deus, para se fazer revelar pelo seu testemunho de vida, por coisas simples, por coisas que não precisam ser grandiosas. Um simples intercessor vai estar ali conectado com o céu, e dele fluirá desta água da vida também. Por quê? Porque pastor está dizendo sobre o templo? Porque a palavra nos direciona a isso, porque a visão do Senhor direciona isso, porque a voz do Senhor direciona a isso, porque as cartas de Paulo nos direcionam a isso. Então não devemos estar desapercebidos ao que o Senhor está falando nesses últimos dias. E o que Ele está falando é para ter comunhão. É na casa de Deus que o Senhor ordena a bênção. Ele pode estar derramando a bênção aí no seu lar, sim. Mas Ele quer que você comungue com os irmãos. Que você tenha a oportunidade de... Senhor, eu não sei o que é perdoar. Eu não sei o que é amar. Eu não sei o que é o amor. Eu não sei, Senhor. Ninguém me conduziu. Eu não sei como que é isso. Então, nós nos sujeitamos a este rio que traz vida, a essa palavra da verdade, a essas congregações, e procura uma que pregue a palavra do Senhor, e você vai estar na visão, vai estar na comunhão, louvado seja Deus, vai estar reunidos como irmãos, como pessoas, com pessoas, tendo a oportunidade de amar, de liberar o amor de Jesus sobre a vida delas. E por fim, nós temos lá em Apocalipse também este mesmo rio. Eu estou falando para você que este rio vai lavar, vai nos purificar, vai nos remir de todo mal. O sangue de Jesus já nos libertou, mas tem vidas aqui que precisam de um direcionamento com coisas que se perderam, com coisas que não estão tendo mais força. Senhor, eu tenho a obra, eu tenho tudo comigo, mas eu não estou conseguindo romper. E aqui no rio dessa água da vida, ó, Apocalipse 22 está dizendo assim, ó: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, translúcido, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro.
e passa no meio da rua principal da cidade, de uma margem à outra, e à margem do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. No passar do rio, você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser liberto, se você se sujeitar. A palavra principal está aqui, 2 Reis 6, que fala desse rio, mas é como se o Senhor falasse, tem coisas nesse rio Jordão aqui também. Aleluia, cujo Jesus foi batizado, cuja tantas coisas aconteceram nesse rio Jordão. E vai ler a Bíblia para você se aprofundar. Porque esse rio, você, aqui em Ezequiel 47, você pode se aprofundar, você pode estar no raso, você pode mergulhar. Você que sabe a medida que você quer ter com Deus. Abençoado de Deus, querido de Deus, escolhido de Deus. Você que sabe a medida desse rio. Mas aqui em 2 Reis 6 é onde que eu quero entrar e explanar com vocês. No nome do Senhor Jesus, quando a gente vê um rio, quando a gente vê um rio fluir e que nós achamos que podemos nos comportar da maneira com que nós queiramos. Hoje não é exortação, hoje é amor do Senhor para com a minha vida, para com a sua vida. Pode permanecer aí. Louvado seja Deus. Eu senti esse amor. Eu senti esse cuidado. Eu senti esse respaldo. E não vai ser diferente com você. Porque eu creio, eu sinto o poder de Deus agindo aí para com a sua vida. Você vai se levantar. Porque Deus assim o quer. Diz assim a palavra do Senhor, que tem uma ocasião em que os discípulos dos profetas surgiram, surgiu Eliseu. E aí o profeta se coloca no lugar de Eliseu e diz assim, olha, o lugar aqui que nós moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Então o profeta está ensinando esses meninos sobre o profetizar, são pessoas escolhidas, são pessoas separadas, são pessoas ungidas, estão ali aprendendo com o profeta. Um desses se apresenta ao profeta e diz, tá pequeno demais esse lugar. Vamos construir um outro lugar. Louvado seja Deus. Para que nós possamos fazer reuniões neste lugar. E aqui a gente já começa a ver que nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo. E quando nós já nos sentimos um pouquinho aconchegados, juntinhos do Pai, aí nós queremos decidir coisas que o Senhor ainda não mandou, que o Senhor ainda não enviou. E aqui está esse jovem, esse moço, este homem, e se reporta ao profeta. Está apertado demais esse lugar. Sua rotina é corrida demais. Louvado seja Deus. Então, ele sugestiona, vamos ao Jordão e ali cada um de nós cortará o tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um lugar, um local para reuniões. E Eliseu diz, vai. Então um deles o convidou, queiras vir com os teus servos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um moço diz, vamos. E um outro moço diz ao profeta, você quer ir conosco? Sabedoria. Sabedoria para chamar nas nossas situações pessoas que já estão mais fortalecidas que nós. No meio de um monte de pessoas, no meio do monte, vamos colocar uma reunião na igreja, pessoas querendo se conhecer, ou no seu serviço, um sistema de ordem, de organização, e as pessoas à frente, querendo falar com você. Você está em aprendizagem, mas um de lá também se levanta. Glória a Deus, glória a Deus. Um deles convida, queres vir conosco, Eliseu? E ele responde, eu vou. Aqui nós temos duas pessoas, uma que precisa de um amparo e a outra que já está preparada. E vamos colocar sobre todos nós o sangue de Jesus, o Cordeiro que venceu, Jesus Cristo como dono da igreja,
Jesus Cristo como cabeça da igreja, Jesus Cristo como que está à nossa frente, nos ensinando, nos conduzindo. Aqui é uma história para a gente aprender. Existem momentos em que Deus colocará ao nosso redor, aos nossos cuidados, vidas para cuidar, ou vidas para nós sermos cuidados, vidas para nós nos sujeitar e sermos cuidados. Louvado seja Deus. Então, ele disse, eu vou, e foram lá. Quer vir conosco? Hoje eu vejo um convite do Senhor, quer vir conosco? Quer vir conosco conhecer o Pai, o Deus Pai de amor? Esse Jesus precioso, maravilhoso, que nos deu a vida, que te criou, que te formou. Quer vir conosco? Não fique para trás, mesmo se você está adiante na caminhada, ou se você está ainda no começo, ou se você não começou, quer vir conosco nessa construção? Por mais que foi uma pessoa frágil a se convidar, uma pessoa que não sabia tanto como que vai fazer, onde que vai fazer, chega no Jordão, chega neste rio da vida, e este menino, esses moços, esses aprendizes de profetas, puseram-se a derrubar as árvores. A força do jovem, a força da mocidade, vamos na força do braço, vamos fazer como que a gente aprendeu a fazer. E às vezes a gente está tão pequenininho, não ainda tendo condição de andar por nós mesmos sozinhos nesta terra. O Senhor não fez ninguém para andar sozinho nesta terra. O Senhor fez um e outro e a todos o ajudou, o esforçou. O Senhor criou nós como uma família de fé. Fé porque não é porque eu sou melhor, você é melhor, mas é para nós todos estamos na mesma carreira. Nós todos vamos nos apresentar ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. E o convite é todos os dias. Vem conosco nessa construção. Os moços, ainda em aprendizado, convidaram o profeta para ir, e ele vai, ele se submete, e os moços começam a cortar cada uma árvore. Aleluia. Entretanto, um deles estava cortando o tronco, e o ferro do machado caiu nas águas do rio. O que nós perdemos no meio da caminhada? O que nós perdemos no meio da caminhada da vida? Onde foi que perdemos os instrumentos de Deus que o Senhor nos criou para vencermos, rompermos, para nos edificarmos, para prevalecermos? Há um reino de amor nos esperando, há um reino de paz nos esperando. Você é filho amado do Senhor, você merece ter paz. Ao levantar, ao acordar, ao caminhar. Mas algo se perdeu. Nós temos que buscar, nós temos que achar, nós temos que clamar, nós temos que nos edificar, nós temos que viver em comunhão, em oração, você pedindo por mim, eu pedindo por você, e nós vamos romper e dizer, nós vamos conseguir, nós vamos vencer a carreira, nós vamos romper em fé, completar a carreira, guardar a fé. Vamos, é um convite. Porque esses moços, ainda que um vacilou, outro não vacilou, o profeta estava lá, os aprendizes de profeta também estavam lá, pessoas viram, caiu o machado na água, no rio. Como que vamos achar uma coisa que está mergulhada? E muitas vezes as águas estão sujas, mas este rio que eu apresentei para você, o rio da vida, está limpo, límpido, fluindo. É um rio que traz vida e que ele traz a restauração. Tudo que foi perdido, tudo que foi esquecido. Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu do que ele prometeu, da obra que ele colocou na sua mão. Às vezes a gente vai seguindo, sendo conduzido por nossas próprias forças. Chega uma hora, Senhor, eu perdi, em algum lugar eu perdi. Tem tantas passagens em que se perde, a dracma perdida se perde, mas a gente vai buscar e o Senhor fala, pedi, e dar-se-vos-á, batei e acharei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, diz o Senhor.
E Ele te encontra, e Ele vai de encontro, porque sempre tem o Senhor Jesus, amado das nossas almas. Ame Ele a ponto de Ele não deixar você vazio, a ponto de ser cheio da presença dEle, a ponto do teu espírito estar cheio do Espírito, não humano, mas cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus, a ponto de você ser participante desse reino de amor, de você se sentir tão amado, tão atraído pela presença do Pai que te criou, que não vamos mais fugir mesmo perdendo alguma coisa. Este moço, aprendiz, estava no lugar certo. Tá certo que se precipitaram, não foi o profeta que mandou eles irem lá fazer a obra. Os meninos mesmos falaram, não, a gente precisa de um lugar maior, isso aqui tá pequeno, vamos. Então cada um vai para um lado, faz do jeito que quer. O Senhor, não faça do jeito que você quer, mas ainda que você fizer, vou colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. E o próprio Espírito Santo, o Consolador, Jesus Cristo, amado, irá adiante de vós, preparando o caminho que te levará à salvação. Louvado seja Deus. Vou dar uns minutinhos aí para você refletir como que está essa obra grandiosa, maravilhosa que Jesus colocou na sua vida. E se você perdeu alguma coisa pelo caminho, porque o convite é, olha, Jesus vai estar aqui nessa tarde. E o que era morto, reviverá. Glória a Deus, a paz, irmã Joyce, Márcia, paz, Andréa, paz, irmã Sandra, Cremonese, expressão viva, linda do amor de Jesus, paz seja com todas. Se eu não falei, me perdoa, vai dando sequência aqui, não fica parado, mas um beijo no seu coração, Deus abençoe, vai refletindo, o que eu perdi? O que eu perdi, Senhor? O Senhor fez um inventário na minha alma, eu pedi para o Senhor adentrar no meu coração, há tantos quartinhos escondidos aí, vazios ou cheios de entulhos, eu pedi para o Senhor sondar, me esquadrinhar, o que eu perdi, Senhor? O Senhor verificou todas as áreas, está tudo em conformes, Jesus? Não, ninguém está perfeito, todos nós temos algo a ser tocado, a ser transformado, a ser lavado novamente, remido. O que? Jesus está presente. E o convite está aberto. Louvado seja Deus. Então, estão lá os moços cortando a árvore. O ferro é perdido, o ferro do machado é perdido nas águas do rio. Aleluia. E imediatamente ele gritou. Que eu e você não esperamos o tempo passar, as coisas passarem, pessoas indo embora, oportunidades passarem, imediatamente que nós perdemos algo, um instrumento que o Senhor nos deu, nos concedeu, às vezes nós rejeitamos, perdemos, e quando agora que é necessário a gente quer as forças, mas este moço gritou imediatamente, então imediatamente ele dá oportunidade de nós pedirmos ajuda, pedirmos socorro. E aí, que esta live não é feita para ninguém especial, específico. Foi o próprio Senhor que me deu esta palavra ainda pela manhã, antes de falar com qualquer pessoa. E já um dia e meio estou digerindo esta palavra, mediante ao que Ele me disse. Falei, Deus, eu quero respaldo na sua palavra. Que rio é este da vida que eu vi? Que rio é esse, mas misturado? Não, Senhor, o Senhor não tem mistura. As suas águas são limpas, as suas águas purificam. Então, grite imediatamente, chame imediatamente. Nós falamos assim, elevo meus olhos para o alto, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes o Senhor vai falar, vai de imediato à fonte, vai de imediato ao Salvador, Senhor da sua vida. Não precisa se expor para ninguém, mas vai no seu quarto em secreto, que o seu pai está te vendo. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu perdi. Perdi algo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, clame, clame. No nome de Jesus.
E aí ele grita ao senhor dele, Eliseu, o profeta, ele diz: ai, meu senhor, esse machado foi tomado de empréstimo. Lembra da parábola quando o Senhor Deus, é uma parábola, ele vem, ele confia aos seus servos algo precioso para cuidar dos servos que estão também servindo ao seu Senhor. E ele dá coisas preciosas para que possam, dons preciosos para que possamos direcionar essas vidas, cuidar dessas vidas, amparar essas vidas. É emprestado, amados. Nós vamos devolver para o Senhor. E devemos ter o temor de Deus para falar: Senhor, esse instrumento eu perdi. Esse dom, Pai, eu desviei, porque a gente já aprendeu na outra live, dom não se perde o dom. A pessoa pode estar usando o dom no engano, mas é dela, ela foi criada para isso, ela foi chamada para isso está sobre a vida dela. Mas a humildade de falar: Senhor, meu Senhor, imediatamente eu grito ao Senhor: é emprestado, é do Senhor, não é nada meu. Lava, Jesus, lava, Jesus. O Senhor tem liberdade, Jesus. Lava, Jesus. Leva-me, Senhor Jesus, às águas tranquilas, Pai. Leva-me, Senhor Jesus Cristo, às águas de refrigério, Senhor. As águas puras que traz vida, Senhor. E perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus, o machado emprestado. Um instrumento que Deus te usa, que te dá para você ser sal e luz nessa terra. Luz do mundo, sal para a terra. É emprestado. Não é teu, não é meu. Aleluia. Mas a boa notícia, que o homem de Deus pergunta para ele: onde caiu esse machado? Onde caiu esse machado? E imediatamente, outro servo aponta o lugar. Olha como a comunhão facilita. Um aponta, o outro fala, o outro clama, o outro pede. Um que perdeu, só um que perdeu. E os outros estão amparando. Foi ali que ele perdeu. Não é como uma acusação, mas é como é emprestado. Como assim alguém perde alguma coisa e todos nós vamos nos conformar? Ainda que você clame em oração, intercessão, fala: Senhor, resgata do monturo, resgata, Senhor Jesus, abre os olhos, Senhor, eu fecho os meus olhos para o mal, eu fecho os meus ouvidos para não se inclinar à maldade deste mundo, mas, Senhor, me usa para instrumento da Tua glória somente, e que isso também, Senhor, abrange para com meus irmãos. Abre os olhos deles, Senhor, se perder um instrumento. Oh Deus, não é, Senhor Jesus, a posição, mas é um instrumento dado, Senhor Jesus, para a Tua obra, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. O Senhor diz: aleluia, aonde caiu esse machado? Espírito Santo, que habita nos corações trazendo vida, fala conosco essa tarde. Que machado? Aonde foi? No rio? Gente, no rio é impossível de se tornar um machado a ver. Como que a gente vai ver? Um instrumento na água lá embaixo, perdido, esquecido. Esquecido não, porque eles estavam preocupados em trazer. Ei, existe um único Deus, suficiente Salvador, que vai nessas áreas. Vai no profundo, mergulha no profundo, porque o rio é dele. Nós vimos aqui, o rio é dele. O rio é de Deus, a vida é de Deus, o plano é de Deus, a obra é de Deus. E Ele vai trazer de volta para mim e para você aquilo que nós achamos que perdemos. Se nós clamarmos a Deus, o Altíssimo, Ele virá e deixará fluir o rio novamente, um rio da água da vida, um rio que traz vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É imediatamente o profeta Eliseu, ele corta um galho da árvore e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Poder de Deus. Clame poder de Deus. Se o instrumento é de Deus, se a obra é de Deus, se a vida é de Deus, devemos clamar o poder de Deus
sobre tudo e todos, sobre todas essas obras que nós achamos porventura, que engraçado, né, que tudo aqui é representativo, né, e é comparado como, deixa eu só ver aqui, louvado seja Deus, é comparado como árvore, como galhos, né, então se a gente se arremeter a Jó 14, que diz assim, olha, a árvore cortada, ainda que ela é cortada, uma árvore, ainda, oh glória, o Senhor há de renovar. Olha só o que ele diz, quero deixar isso aí bem gravado no seu coração, que para tudo tem solução, que para tudo tem um jeito, quando a gente deposita todas as coisas na mão do nosso Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, há esperança para a árvore. Assim que for cortado, olha, 14, Jó 14, aqui a partir do versos, aleluia, 7. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e tornar a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse de uma planta nova. Quando Jesus foi curar aquele cego, e ele passa a mão ali nos olhinhos do cego, e aí de primeiro ele não vê, ele fala, o que você está vendo? Jesus fala, o que você está vendo? Ele fala, eu vejo o homem como árvores. E aqui também nos é comparado como uma árvore. E a boa notícia é, ainda que estiver seca, há esperança. Porque ao cheiro das águas vai brotar. Deixa ser lavado por esse rio. Deixa ser purificado por esse rio. Deixa ser tocado por esse rio. Voltando ao profeta Eliseu, 2 Reis 6. Louvado seja Deus. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada. Aqui vem uma revelação pessoal de Deus para mim, numa dessas noites. E Eliseu diz assim, ó, o instrumento ele sobe nas águas e o profeta diz, pega você esse machado. A autorização é de cima, mas a ação é nossa, a vontade é nossa, a obediência é nossa, de fazer o quê? O que a palavra nos ordena. Existe um mapa, essa palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra, ela é um mapa, e assim como foi direcionado onde que está esse machado que caiu, assim o Senhor Jesus se apresenta nessa tarde fala, na palavra de Deus, eu vou te revelar. E você vai voltar a achar a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra que liberta na palavra de Deus. No nome de Jesus. Aqui eu não consigo ver comentários, mas eu sinto que nós estamos ligados em concordância pelo Espírito Santo no nome de Jesus. Oramos por resgate. Oramos para o Senhor trazer de volta. Oramos para o Senhor mostrar na sua palavra aquilo que nós perdemos e aquilo que nós temos que procurar como um tesouro escondido. Jesus às vezes vai mostrar esse rio que traz vida. Nós sabemos que nós temos que ir lá. E para onde este rio vai apontar? E aí eu já li lá em Apocalipse 22, um rio que ele vai dar fruto todos os meses do ano. Aleluia. Você não vai ser desnutrido, você não vai ser sequíssimo, mas você vai ser abastecido com muita água. Água que mata a tua sede. Convida, se submeta. Deixa Jesus esquadrinhar. Se você não pode fazer isso agora que você não está no trabalho, ouve de novo. Eu vou deixar lá no Facebook novamente. Vou deixar lá. Ouve de novo. Dá o seu joinha lá que você ouviu. E o Senhor vai falar com você na intimidade, no seu quarto, no seu particular.
E este convite, ele vai ficar estendido para você, porque assim é que o Senhor quer fazer. Ele vai mostrar muitas coisas para nós, mas a obediência tem que ser maior do que a visão. É fechar os olhos para aquilo que está nos retendo, para aquilo que nós estamos ouvindo, é fechar muitas vezes os olhos para a maldade dessa terra e abrir os nossos olhos espirituais e convidar Jesus. Jesus, tira essas escamas, cura-me, Senhor, da minha cegueira. E às vezes a cegueira ela não é física, mas ela é espiritual. E somente à luz da palavra nós vamos poder gerar vida em nós mesmos primeiramente. E depois que este rio estiver correndo, o rio da água da vida fluindo do nosso interior, então tocará as outras vidas. Os instrumentos que Deus te deu têm que estar anelados com a vontade de Deus, no tempo de Deus. Aqui em Eliseu a gente vai testificar disso. Tudo é um tempo, tempo de resgate. Fica escondido em Jesus, para Ele te ensinar, para Ele te ministrar. Tem a passagem do envio dos discípulos, que ele fala, não vai levar nada. Mas tem outra passagem que ele diz, agora vocês vão levar o alforje. E se possível, se vocês não tiverem espada, vocês vão vender os seus mantos e comprar espada. Por quê? Porque haverá muita perseguição, haverá muita distração, vocês já viram os meus sinais, os meus prodígios, já houve um envio, vocês já estão justificados pela palavra, lavados pela palavra, mas haverá um tempo também de estreitamento, então vocês vão ter que estar equipados, e equipados nós sabemos com o quê? Com a palavra. O que é a espada nossa? O que são as armas nossas? A palavra de Deus. Então o maior ensinamento, o maior mergulho, o maior fluir daquilo que tem que ficar, não vai ficar mágoa, ressentimento, ódio, nada, só vai trazer clareza à luz da palavra, ainda que ela vai nos confrontar. Que confronte, Senhor, que exorte o Senhor e não a homem. Porque a gente sabe que Jesus vai estar ali no nosso lado, como Eliseu estava com aquele moço, sendo aprendiz dele de profeta. Jesus vai estar do nosso lado, nos conduzindo. Onde foi, filho? Fala para mim. Eu quero que você fala para mim. Onde que foi que você perdeu todas essas coisas? A calma, a paciência, a bondade, a longanimidade. Onde foi, meu filho? Conta para mim. Conta para mim, diz o Senhor. Então, amados, louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra que está no meu coração para entregar para os amados. Não vamos esperar que as coisas piorem para você buscar Jesus, porque Ele está à nossa disposição. Amém? Glória a Deus. E eu aqui, me atendo na musiquinha. Eu queria tanto conversar com vocês, mas eu não consigo ver. Mas eu creio que o Senhor Jesus vai preparar para nós estarmos nos comunicando. No nome de Jesus, deixa a sua oração aí em escrito. Quando eu desligar, talvez apareça os comentários. Por agora não está aparecendo. Mas deixa a sua oração. Eu vou orar no nome do Senhor Jesus, juntamente com as amadas intercessoras que estão aqui juntamente comigo, porque ninguém faz nada sozinho. A palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele já está se fazendo presente. Então eu clamo às amadas. Umas pelas outras oremos. Onde fomos que perdemos, Senhor Jesus, algum instrumento, Senhor Deus, de valia. Porque tem muitas pessoas, Senhor, gerando. Tem muitas pessoas, Senhor Jesus, rompendo. Tem muitas pessoas rompendo, Senhor Jesus, naquilo que elas carregam. E nós temos que estar preparadas, com armas certas, com armas precisas. Ninguém precisa perder o machado. Porque sempre vai ter uma pessoa do lado dela dizendo, eu vou te ajudar. E mais que uma pessoa que possa te ajudar, o próprio Senhor Jesus, quando faltar todas as pessoas, Ele vai estar ali falando, este é meu filho, eu estou preparando ele, eu preparei ele, mas eu vou preparar ainda mais. E somente quando eu o enviar, aleluia, Ele vai ser também um ajudador, um consolo, um ombro amigo. Pessoa amargurada, não consegue caminhar, amadas. Eu, sendo amargurada, eu preciso me submeter
Senhor, é um instrumento do qual eu perdi, porque se eu conheci o Jesus e eu estou sentindo tantas coisas ruins, é porque o Espírito Santo não está em mim da maneira que tem que estar. Eu preciso me render, eu preciso perdoar mais, eu preciso amar mais. Aqueles estavam ensinando os profetas a profetizarem. E Jesus todos os dias está nos ensinando a caminharmos juntos, a nos abraçarmos e não ir perdendo instrumento no meio do caminho, e não perdendo os dons, esfriando nos dons e colocando a culpa no Deus e no mundo. Por quê? Porque eu não deixei Jesus esquadrinhar meu coração imediatamente. Então sejamos assim rendidos, pessoas apaixonadas, com os ouvidos atentos a que o céu quer nos dizer. Pode, Senhor, pode entrar, Senhor Deus, nos prepara, Senhor, nos ajuda, Senhor, ainda, Senhor, que uns têm um pouquinho mais de conhecimento, outros, Senhor Jesus, estão chegando, outros já estão avantes, Senhor. Nos ensina e nos ajuda a estar sempre prostrados, Senhor Jesus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que tudo vem de Ti, reconhecendo, Senhor, que se eu perder alguma coisa, Senhor Jesus, que o Senhor me deu na caminhada, eu vou, Senhor Jesus, como aquela mulher que perdeu a sua dracma em casa, eu vou esquadrinhar, eu vou, Senhor Jesus, fazer uma faxina para achar. Eu vou parar se necessário, mas, Senhor, eu vou pedir socorro, mas o Senhor, eu creio que vai me ajudar. E o rio da água da vida, eu não vou ver a sujeira, porque não tem sujeira, mas eu creio que este rio vai ser sobre tudo e todos, e vai lavar nós de tudo aquilo que não provém do Senhor, e vai colocar sobre nós vestes de louvor, vestes de alegria. É isso que o Pai, Ele te chama, Ele te convida e Ele te ama. Quando o filho pródigo ele volta para casa, o filho pródigo, o Senhor que é Pai, ele recebe esse filho amado, mesmo com todas as limitações que ele está, sujo, perdeu as vestes, perdeu a herança, perdeu tudo que o pai deu para ele, porque não se dá herança a um filho enquanto o pai vive, mas aquele pai, cheio de amor, deu a herança para aquele filho. E Deus espera, o nosso Pai, que nós possamos cuidar, mas ainda que nós venhamos perder, porque o mundo nos rouba tantas coisas, que o Pai veio do próprio céu, veio do próprio Senhor, veio do nosso Deus de amor, um Pai de bondade, de graça e de luz, de verdade, e nós gastamos a herança. Mas ainda assim, que nós desperdiçamos nossa herança com as andanças no mundo, que nós vimos tantas coisas e a gente sabe que na imaturidade, como esse amado aqui, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu perdi. Mas o Pai não vai negar, se ele voltar de todo o coração. O Pai não vai negar. Vestes novas, sandálias novas, um anel no dedo. O Senhor não vai negar nenhuma dessas coisas para aquele que volta sendo filho. E você é filho, e um pai não deixa de ser pai quando um filho deixa cair algum instrumento ou se perde pelo caminho por prazeres dessa terra, enganos dessa terra. E eu estou falando para você que é escolhido, e eu estou falando para você que é chamado, e eu estou falando com você que o Pai não vai desistir de você. Então o melhor a se fazer é convidar Jesus para estar aí, para estar aqui, sondando, esquadrinhando, no nome de Jesus. Vamos orar? Já está dando o nosso encerramento da oração das 15. Queria mesmo que ouvir vocês e ver vocês, eu gosto de participar. Mas, enfim, Deus sabe o que faz, nós vamos orar. No nome do Senhor Jesus. Pai, esteja aqui nessa reunião, e eu creio que o Senhor está, Senhor. E que este rio da água da vida, Senhor Deus, fluirá nos corações, fluirá no interior, o rio da vida. Não deixa ninguém, Senhor Jesus, se sentindo afadigado, abandonado, esquecido. Ó Deus de poder e de glória, torne a lembrança, a esperança que há em Ti. Traz a eles a fome da Tua palavra, a sede de justiça.
sede e fome por ti, Jesus. No nome de Jesus, que a tua aliança de amor, Jesus, que é mais poderosa, preciosa, linda, uma aliança, Senhor Jesus Cristo, eterna, Jesus, seja firmada no nosso coração. Blinda-nos, Jesus, esconde-nos, Jesus, atavia-nos, Senhor. Gera em nós, Senhor, amor, amor, Jesus, amor por almas, Jesus, compaixão por almas, Jesus. Vai, Senhor Jesus Cristo, nos hospitais, Jesus. Vai, Senhor Jesus Cristo, em UPAs, em UBS, Senhor. Vai, Jesus. Alcança, Senhor. Pai, vai, Senhor Jesus. Nas mentes das pessoas, Senhor, que não tem mais sossego na alma. Que não dormem, Senhor. Que não, Senhor Jesus, tem paz nos corações, Jesus. Deus, dá entendimento, dá visão, dá poder do alto, Senhor. Coloca pessoas, Senhor Jesus. Oh, Pai Santo, que irão direcionar, irão ajudar, irão ensinar, Senhor, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que elas vão dormir, que elas vão sonhar, sonhos de Deus, sonhos benditos do Senhor, que essa água está disponível para todos nós, para sermos lavados, curados, restaurados das emoções, das dores, dos rancores. O Senhor está, Jesus, agindo, Senhor, nos corações, traz vida, Senhor. E não há, Jesus Cristo, poderoso, essa pessoa que se sente tão pequena, Jesus. Oh, Senhor Deus, não há, Jesus, ninguém tão pequeno, Senhor Jesus, nessa terra, Senhor, porque o Senhor fez todos, Senhor Deus, com um amor incondicional. Com um amor incondicional, o Senhor nos amou, nos formou, nos gerou. No nome de Jesus, Pai Santo, que essa pessoa se sinta filha, filha abraçada, filha querida, filha Jesus Cristo, amparada por ti, pelo teu amor, pelo teu consolo, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa tarde. Deus, é bom fixar, Senhor Jesus, sim, essas palavras, Senhor, para que Jesus Cristo mais e mais pessoas possam ouvir, Jesus, que o Senhor é Rei de todos os povos, que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor é um Pai que deixou aqui nas Escrituras toda uma vida, para que qualquer situação que possamos estar passando, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. E o Senhor está bem perto de nós aqui. Não é nem um palmo, está muito acessível. Leia a palavra de Deus e se sinta cheio de Deus, porque assim é da vontade do Senhor, que você vá, que você floresça, que você rompa em fé, que você rompa naquilo que não se pode ser rompido por força humana, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, abençoadas. Obrigada pela participação de cada um. Um beijo no coração de cada uma. Se Deus conversou com você, falou com você, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. A intenção é essa mesmo, é de provocar. Sabe como o novelo que você vai desenrolando? Ele começou em mim, mas ele é um rio que não retém. Então, Senhor, eu vi essa palavra como uma outra revelação. Então, ô amado, a palavra já lhe apraz para qual foi cumprida, enviada. Ela já se cumpriu para qual ela foi enviada, a palavra eficaz. Ela já cortou a medula, já a espada, ela cumpriu-se o que foi determinado. Que Deus continue falando nos seus corações, nos nossos corações, que nós possamos romper em fé. Esse é o desejo da minha alma, no nome de Jesus. Um beijo agraciado de Deus, querido de Deus. Jesus abençoe e os guarde. Coloque sobre vós a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Para a glória de Deus, somos gratos. Somos gratos pela mente, guardados, aleluia. Somos gratos, gratos. Somente agradeço, Senhor, a minha mente está sã. Senhor Jesus, obrigado, que nós aí no mundo estamos vendo tanta coisa, amados. Que o Senhor abençoe e guarde, continue conservando nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Que a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Um beijo, te amo, em Cristo Jesus, aleluia. Ficam com Deus. Beijo, pastor Eliette. Beijo, Lúcia, te amo, a paz do Senhor Jesus. Beijo, 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 ficamos com Deus, aleluia.